Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem vos fala é o Molusquete. Vamos continuar com o nosso julgamento de classe, que vai continuar depois do caos que foi o último episódio. Taira, entre nós, a palavra maid se refere a... Só tem uma pessoa que é uma empregada, né? Então, antes de mais nada, gente, desculpa parar assim do nada. Deixe seu gostei, deixe seu like e vamos embora que talvez hoje a gente termine esse julgamento. Vamos lá! Ou eu posso pensar, não consigo pensar em outra pessoa sem ser você. Por que ela escreveu, né? A Kani? Isso... É realmente ela? Você matou o Tomori? Não, agora, espera um minuto. Alguma coisa... Deve ser algum mal entendido? Eu digo, alguma coisa assim... Isso é muito... Por favor, espere um minuto todos. Eu não sou... Eu não tenho nada... Eu não fiz nada... A mensagem de morte foi escrita pela pessoa. Bom, e se não for uma mensagem de morte? Deus não mente. Desde que uma pessoa esteja morrendo, a mensagem se refere à palavra empregada. E isso já foi bem revelado. Isso é uma mentira no começo de todo o julgamento para cobrir o crime dela? Isso... Não. Taira, me diga com suas próprias palavras. Você realmente é a culpada? Eu não sou assassina. A Kani? Por que eu sou a culpada? A mensagem de morte diz a palavra empregada, mas... Esse é um grande X, tem um grande X próximo dela. Vocês apenas interpretaram empregada e não interpretaram o X, afinal. Esse X literalmente pode ser um X. Não seria tão negativo? Em outras palavras... Isso significa não a empregada. Então eu não sou a culpada. Eu não sei ainda se o que a Taira está dizendo é verdade, mas certamente, como ela disse, a gente não decodificou toda a mensagem de morte ainda. Ok, o X no final... Bom, se você simplificar o olhar assim, realmente parece que está dizendo não a empregada, mas... E se a mensagem de morte quer dizer não a empregada, como a Taira disse, seria mais suspeito ainda de Taira. Hã? Por quê? Você não acha? Quem é o assassino? Eu não diria pra ver a mensagem dizendo quem não é o assassino. Parece ilógico escrever com sangue de uma inocente na sua própria vítima. Aliás, você poderia pensar, não é a empregada. Se colocaria você mesmo na lista de suspeitas. Ei, isso não significa que o culpado foi quem escreveu a mensagem de morte? Ah, é isso mesmo. Não tem uma lei dizendo que a mensagem de morte, todas as mensagens de morte são verdade. Eles podem mostrar de muitas maneiras. Por exemplo, o assassino pode manipular a mensagem de morte para levar vantagem no julgamento. Sim, enfermeira X como é, significa que é apenas aquela que poderia se beneficiar de escrever. Isso não é a empregada por si só, Taira. É tipo assim, eles estão dizendo que tipo... É como se a Taira, né, a Kani, tivesse forjado aquela mensagem de morte dizendo, não sou eu. Ah, que interpretação de mensagem de morte é essa ou aquilo? Não tem como se esquivar de que tem a palavra empregado escrita ali. A Kani, você realmente é... A Taira realmente é culpada, a gente pode concluir o caso assim. Mas que sensação é essa? É o meu coração gritando? Eu sinto que tudo isso soa tão contraditório. Está tudo bem terminar com Taira sendo a culpada? Eu posso votar agora? Seria doloroso fazer isso mais um pouco. Eu apenas quero terminar isso rapidamente. Espere. Aê, obrigado, Kurokawa! Obviamente, é verdade que a Taira é uma suspeita. Claramente a gente pode... Que ela pode ter agido as suas ações parecem ser questionáveis. No entanto, tem um problema ainda a ser resolvido. Um problema não resolvido? Como Kurokawa disse, é muito cedo pra gente terminar assim. Deve ter uma causa pra essa sensação esquisita. Sim, um segredo que não foi resolvido ainda. E lá vamos, um debate non-stop. O que será que nos aguarda agora, hein? Lanterna quebrada, terceira lanterna, machucado da Ratan. Tá. Vamos ver. Um problema não resolvido. Eu não sei.
A mensagem de morte também foi o que mais? O segredo da janela também se foi. Problema das ferramentas também. Machucado da Ratana. Tem uma coisa que a gente deixou. Apenas pro assassino, se você estiver pensando. Tá. Caso de outro assassinato. Sim, o consenso é o machucado da Ratana. Por que tinha aquele fio lá do outro lado? Por isso eu consenti com ela, né? Ah, foi até de boa, né? Ganhei uns pontinhos legais por isso. Sim, é isso mesmo. Você achou alguma coisa, Maeda? Caras, eu acho que ainda é um pouco cedo pra gente chamar a Taira de culpada. O que? O que você quer dizer? Você não é aquele que disse que a mensagem de morte significa a palavra empregada? Sobre isso, a gente ainda não pode concluir com certeza. Graças a Kurokawa, eu posso pensar em alguma coisa na realidade. Certo depois do incidente, vocês lembram do machucado da Ratana? Com certeza, agora que o julgamento tá chegando ao fim, a condição da Ratana tá piorando. Isso tá em ordem, certo? Por que a Ratana se machucou? Todo mundo pensa sobre isso. Por que ela se machucou? Você viu, ela se machucou por uma armadilha com um fio na perna. Pensando sobre isso, quem instalou a armadilha de fio? Quando isso foi colocado naquele lugar? Eu digo, o assassino deve ter instalado, né? É isso. Em outras palavras, sua opinião é de que o suspeito assassino desejava que a Taira tivesse instalado o fio de armadilha, certo? Não, agora espera um segundo. Eu nunca instalaria qualquer coisa desse tipo. Por que eu miraria na Yami? Isso realmente não significa que você não poderia. Espera um minuto, a Taira instalou o fio de armadilha? Se o fio de armadilha está ali, mas quando ele foi instalado? Quando ele foi instalado? Eu não sei exatamente quando o fio foi instalado, mas eu posso supor que é por causa quando a Ratana se machucou. Ratana estava tentando segurar alguma coisa naquele momento. O fio que estava instalado era uma isca para aquilo. Então o fio deve ter sido instalado logo que aquele objeto foi colocado. Esse objeto não estava lá, ao menos até aquele momento. Então quando o fio foi instalado? Depois que a investigação começou. E quando o fio foi instalado, é provavelmente imediatamente depois que a gente começou a investigar, eu acredito. Então tem uma boa razão para essa opinião? O fio não é visível, então no momento exato da instalação do fio, por si só é desconhecido, mas por outros elementos eu poderia inferir. Na real, a Ratana não está apenas machucada. Quando ela se machucou, eu sei que era certo para ela, mas Ratana foi machucada por um fio enquanto se aproximava para investigar um tipo de objeto que ela foi pega na armadilha. Ratana, você se lembra? Talvez você está se referindo à lanterna queimada? Sim, aquela coisa lá no canto quando todo mundo encontrou o corpo, todo mundo estava na sala de energia, mas fora dela a investigação começou. Em outras palavras, o assassino usou a lanterna como uma isca para induzir alguém a ser pego pelo fio, com a armadilha de fio. Se é assim, ele colocou a lanterna e instalou o fio ao mesmo imediatamente depois da investigação ter começado. Isso se aproxima ao tempo de instalar. Sim, é isso mesmo, depois que a gente começou a investigação, certo? O fio foi instalado curtamente depois que a investigação começou. Yamaguchi? Isso é estranho, isso é bizarro. Estranho, estranho, estranho. Isso não é estranho? Por que você subitamente está gritando? Todo mundo, abram os seus ouvidos e escutam. Se a Taira é a culpada, significa que a Taira instalou o fio depois que a investigação começou, sim? Mas isso é impossível. Por que você pergunta? Porque Taira estava comigo! Você estava com Taira? Certo? Com certeza? Então vocês têm uma relação? Você pode parar com isso? Eu não gostaria de colocar piadas num momento como esse. Isso significa... Eu sei exatamente porque a Taira estava no mesmo lugar que eu e nós não fizemos nada. Espera, como você pode dizer que você não fez nada tão orgulhosamente?
Não, o que eu quero dizer é... Eu estava indo fazer alguma investigação, mas enquanto estava fazendo progresso, então... De qualquer forma, não é nada importante. Essa é a história da Tyra. Eu juro pra vocês, Tyra estava trancada num canto que todo mundo estava. Na sala de energia até o anúncio do julgamento veio. O quê? Isso é real? Fora de tudo isso, tem apenas um lugar ineficiente que você pode fazer uma investigação. Eu gostaria de ouvir o porquê. Por que você não mencionou isso, Tyra? Não, aquilo... a morte das Kizuna-chan foi chocante. Did any of us... Alguém de nós fez isso? Mesmo assim, todo mundo participou da investigação, mas isso não é a razão. Isso realmente não importa. O que é importante agora é se a Tyra não fez nada na hora da investigação, significando que ela não poderia instalar o fio, certo? Sim, esse é o porquê eu disse que é estranho. Então a Tyra não é assassina? Eu digo, eu estive tentando dizer isso desde o início. Mas quem chamou a empregada? O que a gente está errando com a interpretação? Se não é apenas isso, Tyra mentiu. Ela ainda continua uma suspeita, não importa quanto a gente continue. Mas quando isso aconteceu, você não pode explicar o fio preso. O que tá acontecendo? Eu acho que a minha cabeça tá ficando estranha, tá girando cada vez mais. A gente pode parar já com isso? Se você quer morrer, faça. Eu não pararei você. É definitivamente estranho. Fora do começo, simplesmente contraditório. Logicamente, jogando por si só, separadamente. E se incidentes assim parece estar levando pra esse evento? Por quê? O que tá restando? Parece que tem uma contradição que não para de concluir que a Tyra é a culpada. Mas isso não parece ser qualquer tipo de direção diferente do caso. O que é a verdade nesse caso? Se a Tyra não é a culpada, o que a gente esteve fazendo até agora? Você quer dizer que tudo que a gente fez foi pra nada? Mas se esse é o caso, então, quem é o culpado? Em quem a gente deve votar? Eu não consigo continuar indo. A gente continua chegando a nenhum fim direito. Mesmo no meio disso, a perna da Ratano tá ficando cada vez pior. Bom, eu direi isso. Se não for a Tyra, tem outra pessoa suspeita? Quem seria? Kurokawa. O quê? Por que Kurokawa? Bom, eu não entendo isso porque a mensagem da morte e o fio instalado, mas Kurokawa subitamente desapareceu durante a investigação. Isso não é que isso não torna ela mais suspeito? Olhando pra isso, o anúncio de transmissão começou no julgamento de classe que tocou, mas a gente se juntou logo que o Monokuma trouxe ela. O Kinjo não mencionou isso. Ele disse que ele tinha suspeitos principais em mente. Se a Tyra estava atraindo atenção como uma suspeita de alto nível. Se ela não é o culpado, que outra pessoa suspeitaria de Kurokawa que seria a próxima pessoa suspeita naturalmente sem ser ela? Ela é a segunda suspeita, né, mano? Espera um segundo. É verdade que Kurokawa se atrasou, mas o que desapareceu durante a investigação estava investigando... A Kurokawa estava investigando por si só. Isso foi o que a Kurokawa descobriu, que a faca da cozinha realmente desapareceu da cozinha. Mas mesmo se ela estivesse investigando, por que ela ainda chegou atrasada? Eu estava curioso desde o início do julgamento. Eu quero saber a razão por estar atrasada, mesmo se você não é a culpada. Kurokawa, você não é assassina, certo? Tadinha, mano. Por favor, nos responda, não seja incômoda. Eu não sou a culpada. A razão por eu me atrasar, eu não posso dizer pra vocês agora. Depois do julgamento, eu direi pra vocês o porquê. E se é por uma boa razão, não tem nenhuma razão pra esconder, tem? Por que você não pode nos dizer? Quanto mais você esconder, mais suspeito isso fica. Me desculpe, mas confia em mim, eu não sou assassina. Ai, sim, não tem nenhuma razão. Não é um pouco muito pra dizer que a Kurokawa é a culpada? Ela não parece ter nada a ver com isso, com a mensagem da morte. Isso seria impossível dela instalar o fio, no entanto... Não, mas tem que ter outra maneira. Isso é impossível, ela é impossível. Isso são todas as possibilidades novamente. Quem é o assassino então, mesmo que seja um fantasma, isso não é impossível?
Haha, vocês realmente são idiotas sem respostas. Eu não deveria avisar vocês disso? O que você quer dizer? O quê? Essa é a verdade desse caso. Eu não disse pra você que eu iria? Eu disse que eu não ajudaria vocês, pessoas. Mas desde que o julgamento, que a minha vida está na linha, se não tem resposta, eu irei resolver. Então, em outras palavras, vocês são idiotas sem respostas que fizeram eu vir até aqui. Droga, Mecaro está destruindo a gente. A atitude de Mecaro é sarcástica, mas eu acho que ela sabe alguma coisa. Mecaro pode nos dar uma pista sobre a situação que a gente não consegue lidar sozinho. Quando você olha para os objetivos, pela sua razão, eu consigo ver o quão duro seus cérebros são. Para colocar essa simplicidade, vocês são idiotas que estão tentando resolver o mesma solução sem pensar de outro método quando os problemas forem resolvidos. Graças à sua descrição muito doce, agradecemos a sua descrição muito doce, mas o que você descobriu por si só? Se o mesmo método não funciona, você deveria saber como desafiar ele usando um novo método, entendido, crianças? Mas o que você quer dizer por um novo método? Isso significa jogar fora estereótipos. Oh, meu... quando isso ficou tão quieto, você finalmente abriu sua boca, policial psicótico. Se isso não é um problema, seria o melhor oficial policial do Japão ter as respostas mais devagar do que um professor. Isso não importa, mas eu acho que isso tudo é uma competição pra você. Vamos apenas dizer que não é. Não tem nada a ser ganhado nessa charada. Tem alguma coisa rolando entre vocês dois. Mas o que significa estereótipos pra jogar fora? Você descobriu alguma coisa? Eu me desculpo primeiro. Quando o julgamento aconteceu, eu estava de cabeça quente sobre o assassino por causa da interpretação errada do caso. Mas eu mereci isso. Eu estava pensando em estender, mas eu não acho que o caso sofreria uma reviravolta. Reviravolta? É natural dizer que vocês fizeram isso em público. O caso é simples. Tem um criminoso tem um criminoso. E o criminoso matou a vítima. Se você tentar resolver isso, terá contradições. Então espere um minuto. Então não tem um caso de assassinato? Não, isso é um assassinato, claramente malevolente, mas... Você se lembra do que eu mencionei anteriormente? Um caso normal de assassinato seria tão difícil de resolver que você pensa que é tão simples um passo a passo no cenário. Enquanto estava investigando antes do julgamento, eu pensei fora da caixa, mas nesse ponto eu não poderia confirmar com certeza. No entanto, assim que o julgamento foi indo, as reações de Taira e a mensagem de morte foram sendo resolvidas e a gente chegou na verdade. Para ser preciso, para lidar para ser resolvido, desde que a gente tivesse uma pista, mas... O que é a verdade, afinal? Que conclusão isso, né, mano? Pra simplificar, né? O crime não é um caso onde tem um culpado e uma vítima a ser mencionados. O quê? Não tem um culpado nem uma vítima? Então o que você quer dizer? Quer dizer que tem um cúmplice? Mas o Monokuma não disse que cúmplices não teriam vantagem? Não, isso é uma grande ambiguidade para chamar de cúmplice. Mas isso certamente tem uma terceira pessoa. Mais do que um criminoso, que claramente está envolvido. Que terceira pessoa, quem é? Você, Akane. Hã? Taira é a terceira pessoa? Isso é diferente de um culpado ou cúmplice? Para iniciantes, eu gostaria de dizer isso. Eu gostaria de ver dessa forma. Assim como vocês, cara, se você é um criminoso, você teria que instalar o fio de armadilha. Mas Taira por si só não poderia concordar disso por causa de Yamaguchi. Ele também viu Taira de pé durante todo esse momento. Então a Akane não precisa mais ser questionada, certo? Não, espera um minuto, eu realmente me desculpo, mas eu ainda não peguei. Se a Taira não é a culpada, eu não sei porque a mensagem de morte aponta para uma empregada. Então ela mesma mentiu pra gente. Esse é o porquê eu disse pra você. Taira é a terceira parte desse caso. O quê? Isso não é a culpada, é diferente de um cúmplice, mas obviamente a terceira parte pode estar duramente envolvida no caso. Talvez ela nem mesma tenha se ligado disso.
A personalidade da mulher que tá abrindo seu coração no seu rosto. É a prova de que a empregada mentiu e escreveu a mensagem de morte, mentindo pra todo mundo aqui. Parece... Isso tá na cara das suas expressões faciais, você não entenderia isso. Ok, antes de discutir o verdadeiro criminoso, vamos começar com uma questão. A Tyra tava envolvida, mas ela não tava. Tipo assim, ela é a terceira parte, mas tadinha? Ou não? A nota secreta... Terceira lanterna. Tá. Vamos ver. Tyra não é apenas uma suspeita, ela é a terceira parte. Terceira... Eu não tenho certeza o que isso significa. De acordo com a sua razão, no início, Tyra parece uma culpada. Será que é a terceira lanterna? Pra Tyra, a Kanye colocar o fio não é possível, tem uma contradição. Ok, do fato de que a razão retorna para a resposta correta. Tá. Um erro de um principiante, alguém limpa essa bagunça. No primeiro lugar, sendo uma terceira, isso não significa que a terceira pessoa está do crime da vítima. Tem 3 ou mais pessoas que estão envolvidas nesse crime. Tá, aí é que tá, né? Pra comprovar que tem uma terceira pessoa, a gente levanta a ideia da lanterna, porque tem uma lanterna sobrando. Foi 100% perfeito, hein? Milagre. Não, errar, espere. Tem uma evidência de 3 pessoas envolvidas no crime. E qual seria? A lanterna, com certeza. Tem mais uma lanterna. Você quer dizer que tinha 3? Ratano, a lanterna que você estava tentando pegar. Ó, esse é o porquê a Ratano machucou a sua perna no fio, a lanterna, certo? Mas isso significa quando você disse que tinha uma a mais? Eu acho que as pessoas que não conseguiram ver, me deixe dizer pra vocês, na sala de controle, tinha 2 lanternas quebradas. Aliás, Maeda, a outras 2, a terceira lanterna, um dia no segundo andar, no dia que o segundo andar abriu, todo mundo viu enquanto estava investigando, certo? Parecia um lugar muito escuro, onde não ligava a luz. Sem uma lanterna, nada é visível. E o fato de que a Tamori morreu poderia ter sido alguma coisa a ver com a sala de controle. E nesse caso, deve ter trazido a lanterna. Então uma das 3 lanternas tinha que ser que a Tamori trouxe. E se você não vê nada, o assassino não... se você não conseguir ver nada, o assassinato não é possível de ocorrer. Isso significa que o culpado que matou a Tamori estava dentro da sala de controle. E o culpado também pegou uma lanterna. Então a segunda lanterna foi trazida, né? Foi levada pelo assassino. Ei, espera um minuto. Então quem é o dono da terceira lanterna? É isso mesmo, a Ed explicou isso muito bem. A sala de controle é um lugar pouco conhecido e nem visível, então naturalmente você espera carregar uma lanterna em ordem de entrar lá. Mesmo assim, você precisaria de uma lanterna atrás para fazer meus... Eu precisaria de uma lanterna para fazer meus negócios, então não tem uma razão para eu deixá-la para trás. E depois da confusão entre o criminoso e a Tamori. Um momento. Isso não é apenas uma razão sozinha, a menos que tenha 0% de chance de que alguém esqueceu e deixar isso no passado, isso não tá claro. Não, Errara. Tem evidência que todas as 3 lanternas estão envolvidas no incidente. Como Kinjo disse, as 2 lanternas estão quebradas. E a outra estava queimada. Correto. Essa era uma lanterna antes, foi pega no fogo. E aquela lanterna estava... e as outras estavam na cena. Agora vocês perceberam? Se tem um idiota que ainda não entendeu, de acordo com a sua inferência, o fato de que o caso envolve 3 pessoas é uma base adequada para esse caso. Eu não tinha ideia. Você não deve saber, provavelmente o assassino tentou usar Tyra. Realmente, o que significa? A gente chegou tão longe, então eu imagino que é ok revelar isso. A Tyra foi colocada como a terceira pessoa, mas isso não significa que você simplesmente testemunhou ou ajudou o assassino. O que é isso então? Como a Tyra está envolvida nesse incidente, aliás pelo tempo, todo mundo deve ter percebido. Não o culpado, mas o executor. Isso seria apropriado chamar ele assim? Hã? O que é um executor? Não quer dizer que a Kyra seria que esfaqueou a Tamori. Eu não imaginaria que ela seria capaz disso. É isso mesmo. Tem um criminoso que matou pelo seu ar com um dano crítico.
mas provavelmente foi Taira que fez a Tomori uma moribunda. O quê? Isso é uma mentira. Taira fez, é como se a Taira tivesse dado o primeiro golpe. Kinji, espera um minuto. Ei, você não sabe do que eu tô falando? Taira Kane, você também é a criminosa que cometeu uma tentativa de homicídio do seu sangue vadia. O que? Agora, espera um segundo. O que é isso tão subitamente? Ei, Taira é a que executou? O que tem de errado, Kobashikawa? Você disse que você não poderia admitir que Taira não era culpada? Não, desde o começo eu era capaz de admitir, mas por que a Taira fez? Sim, eu não sei o que significa que tem outro criminoso que infligiu um dano crítico. E isso mesmo foi o executor que no primeiro lugar. Então eu não consigo acreditar que a Kane fez isso. Se você desonra a Kane sem alguma razão, eu não posso perdoar você. É isso mesmo, Taira nunca faria algo assim. Vamos começar de novo. As pessoas não dizem que elas não sabem apenas olhando pra isso. Todos vocês pensam que Taira Kane não é o que faria isso. Afinal, vocês ainda não sabem o suficiente sobre ela. Mas ela... Por que você não me diz o porquê a Taira esfaqueou a Tomori pra morte? Como isso aconteceu? Você já deixou isso passar, não? Nós deixamos ela passar? Você não quer dizer... Sim, a evidência de que a Taira Kane pessoalmente esfaqueou, né? Machucou a Tomori Kizune é exatamente o que você suspeita. A mensagem de morte apontando para a empregada. A linha suspeita da Taira Kane. Mas por que ela é a culpada do assassinato direto? Isso também está envolvido para você, simplesmente, não? A mulher não tinha tempo para instalar o fio. O que? Todo mundo parece que vocês não conseguem entender. Me desculpe, mas além disso, tem uma evidência que Taira Kane cometeu a tentativa de assassinato. Bom, tem outra evidência? Não, Kinji está certo. Tem uma evidência que eu apenas posso pensar. Maeda, mesmo você? Por quê? Porque eu amaria pensar nisso, mas Kinji disse é tudo verdade. Eu saberia isso também. Se você olhar para a cena do incidente, tem traços que os outros não poderiam existir. Traço que provavelmente foi deixado por Taira. De acordo com as imagens da minha memória, tem uma pista definitiva. Tem um Spot Selection. Ei, eu gostaria de uma explicação se eu não lembro como funciona isso. Imagens e fotos da sua memória vão começar a aparecer. Olhe para os lugares que contêm a resposta do tópico. É um método simples, uma foto para... Tá. Ok. Selecione um lugar, boa sorte de Tá, é o pedaço de tecido, né? Não, eu não acho que ela está. Vamos pensar novamente. Obviamente, de acordo com as nossas razões anteriormente, o assassino colocaria a pensar que estava na janela. Os traços deixados por trás daquele lugar. O assassino os traços intenções. Tá. Então... Só pode ser aquela linha de sangue, né, na entrada. Lembre o que a gente estava discutindo anteriormente sobre por que o assassino começou o fogo? O fogo foi usado para aquecer a janela de vidro e quebrar remotamente e fazer a gente pensar que o assassino estava dentro da sala de controle e quebrar o vidro para escapar, certo? Sim, de fato, a gente quase pegou que essa armadilha era uma confusão. Agora que a gente está falando sobre o porquê a Taira está envolvida no caso, pense com cuidado. Se o propósito do assassino era fazer a gente pensar que ele quebrou o vidro, por que tinha uma marca de sangue na entrada? Marca de sangue na entrada? Isso é uma marca de sangue como se estivesse caminhando para fora da sala de controle. Essa evidência da terceira pessoa é diferente das intenções criminosas. Então foi uma briga? Talvez seja apenas sangue da Tomori? Se a Tomori saiu fora da sala de controle enquanto estava sangrando, a sala de energia deveria ter pontos com sangue, não acham? Isso significa que a mancha de sangue foi depois de vir da sala de controle porque estava escuro lá? Tem 2 lanternas quebradas dentro da sala de controle. Se tem 2 durante a confusão, você não sabe que tipo de sangue estaria na escuridão quando você esfaqueou a Tomori. Bom, então os traços de sangue vêm da Akane? Espera um minuto, depois do assassino atacou a Tomori,
ele poderia ter apagado o fogo depois de caminhar fora da entrada, sem saber que o sangue estava lá, certo? Dessa maneira, não teria como a Taira interferir. Nori, me desculpe, mas isso é impossível. Aquele que matou a Tomori usando ela... Aquele que matou a Tomori esteve usando ela definitivamente. Provavelmente não espalharia sangue no seu próprio corpo. Sim, por causa, talvez que o assassino usou aquela ferramenta para prevenir que o sangue parasse de sangrar. Aquela ferramenta era o tecido, né? Só pode ser. Atualmente na real tem uma peça de tecido coberta em sangue no canto da sala de controle. Sangue? Isso é... Sim, alguém que planejou o assassinato deve ter preocupado sobre o sangramento. Provavelmente usou isso na Tomori, sem cair sangue no seu próprio corpo. Se esse é o real culpado, usou isso e assassinou Tomori, não tem uma razão para o sangue estar na entrada. Espere, então você tá dizendo que a Akane esfaqueou a Tomori? A cara da Akane, irmão. Eu não consigo acreditar nisso. Por que Taira faria isso? Taira, não importa o que você chegaria no final, tem uma separação entre o verdadeiro criminoso e quem diretamente matou Tomori sem ser você. Você não está sendo colocada como uma verdadeira criminosa nesse julgamento. Se você admitir o seu crime, você não será executada. Então me diga da sua própria boca, você realmente fez isso e por quê? Me desculpe. Parece que a Akane realmente entrou em conflito e esfaqueou a Tomori. Me desculpe, isso é realmente verdade? Vocês estão certos, eu sou aquela que esfaqueou a Kizuna-chan. Caraca! O quê? Eu não sou particularmente simpática, mas eu estou curioso. Por que você fez isso? Kizuna-chan, não, Tomori Kizuna, porque ela era uma humana que não tinha escolha a não ser morrer. O que você tá falando? Essa era a Taira que tava defendendo a Tomori, não é você? Me desculpe, é apenas nesse caso que eu fui encontrada. Eu apenas fiz uma desculpa e fiquei assustada. Então deve ter sido isso. Na real, você pareceu acreditar que você era realmente a culpada. Mas eu quero que vocês acreditem nisso. Eu nunca decidi matar ou esfaquear a Kizuna-chan. O que isso significa? Você não esfaqueia alguém com a intenção de depois deixar uma marca que nem a Tomori. Bom, eu direi pra vocês o que aconteceu, então me deixe explicar. Eu não tenho certeza sobre a Mekara e o Ehara agora, mas no dia depois de ver que os motivos vieram, tudo que eu queria era persuadir a Kizuna-chan. Na realidade, Kizuna-chan também estava solitária e ela tentou convencer a si mesma por causa que ela sabia que estava num buraco. Eu finalmente abri meu coração pra Kizuna-chan e aí abracei ela, e eu finalmente pensei que a gente se tornou amigas de verdade. Mas mesmo assim, Kizuna-chan tinha alguma coisa pra falar, então ela me chamou na sala de controle. Eu peguei uma lanterna e fui lá. Caraca, isso é novo. Kizuna, você está aí? Aqui mesmo, Taira. Kizuna-chan, eu sei que você quer falar sobre alguma coisa, mas por que num lugar tão escuro? Sim, ninguém tá vindo, certo? Oh, não, eu acho que não. Então o que você queria falar? Ah, sim, é isso mesmo. Eu estou com medo agora. Medo? Por quê? Você sabe que os motivos dados pelo Monokuma, lembra? Nossos segredos são escritos aqui. Parece que todos vocês jogaram ele fora, mas eu não tenho pistas que eu coloquei no lixo. O segredo de alguém. Você quer ver? Primeiro, olhe pro conteúdo. O que é isso? Yuki Maeda pode atualmente saber a identidade do Mastermind. What? Peraí. Que? Akane, tu não pode revelar isso num julgamento. Eu vou virar um puta do suspeito. Akane dos céus. Menina do céu, como é que tu pode revelar isso? Yuki Maeda pode, na verdade, saber a identidade do Mastermind. O quê? Maeda, isso é verdade? Não, eu sou apenas um estudante normal. Você não tá mentindo, certo? Você não tá brincando com a gente quando a gente sabe sobre você. Pare com isso. Não é a hora da gente se acusar uns aos outros. Sim, a mensagem é surpreendente, mas
É urgente que a gente preste atenção no testemunho da Tyra. Tyra, continue. Ok. Meu Deus, eu sei a identidade do Mastermind, como assim, viado? Eu não posso confiar em você, Yukon, já que você viu isso. Não é apenas isso. Sabendo que é um Mastermind, ele pode estar brincando com a gente, tentando a gente... pra tentar nos matar mais tarde. Não, o Maeda não faria isso. Falso. Eu não sei as pessoas... Eu não conheço as pessoas apenas olhando pra ela. Mitsuhiro também. Lembra? Então, o que você quer que eu faça? Mesmo se você não pode dizer os outros... Não, esse não é o caso. Então... A gente pode matar ele com as nossas próprias mãos. O quê? A razão que eu chamei você aqui é por isso. Você não é próximo ao Yukon? Você não é capaz de trazer ele pra cá? Você sabe o que você tá falando? Escute, eu tenho uma boa ideia. Se você apenas puder me ajudar de outra forma, como eu posso matar o Yukon? Sem ser percebida por alguém? Primeiro de tudo, eu fiz as preparações. O fusível, o isqueiro e finalmente a faca. Assim que você pegar o Yukon e chamar ele aqui de algum lugar, eu esfaquearei ele com a faca. Eu não tô falando sobre isso. Se você pediu, se você tá falando sério, se você matar ele, você irá morrer no julgamento. Então quando o assassino... Se o assassino... Isso é quando o assassino estúpido for pego. Você esqueceu que a única maneira de sair daqui é matar alguém? Então primeiro me ajude. Se o meu assassino for completo, eu ajudarei você. O que você acha? Vamos sair daqui juntas. Não tem como, que guria burra traiu a Akane. A Akane é muito idiota. Porque se a Tomori matasse e não fosse pega no julgamento, a Tomori ia se formar e a Akane ia de arrasta. Você tá maluca? Por que eu gostaria de um assassinato? O quê? Você não quer sair daqui? Eu quero sair daqui, mas fazendo esse tipo de custo de outra vida? É isso que há. Eu sou a única que quer sair daqui mais que qualquer um? Eu não sou uma humana que criará raízes nesse lugar. Porque eu deveria. Eu tenho um brilhante futuro me esperando lá fora desse lugar. Na realidade, eu tenho tudo preparado depois dos dias antes do julgamento de classe. Então eu trouxe essas ferramentas também hoje. Eu vou matar esse traidor. Não seria menos culpado matar um cara mal, certo? É melhor você pensar e se juntar a mim. O que você está dizendo? Estar preparada para um assassinato desde o segundo dia. Então você não se abriu pra gente. Hã? Oh meu Deus, essa vadia estúpida. Com certeza eu estava atuando. Você acha que eu vou cair nesse evento bizarro? Eu não posso. Certo, então você apenas faz o que eu te disse para fazer. Sabendo que você tem sorte, eu escolhi você. Por favor, traga o Yuki-kun aqui amanhã de manhã. Não, eu odeio isso. Porque eu ajudarei uma assassina. E eu não posso acreditar que o Maeda-kun é uma pessoa do mal. Isso é obviamente uma mentira do Monokuma. De qualquer forma, eu não vou ajudar você. E Kizuna-chan, por favor, acorde e não faça isso. Se você está com nós, tenho certeza que a gente pode achar uma maneira. Ok, você... O quê? Bom, eu não esperava que você cooperasse desde o início com o assassinato, porque você não... Eu teria a chance de... mudar o alvo como eu planejei. O que você... A Tomori atacou ela. Ei, Kizuna-chan! Ah, você desviou. Por que você tá fazendo isso, Kizuna-chan? O que você tá perguntando? Eu tô tentando matar você. Kizuna-chan? Você realmente sabe que eu vou matar... Lembra? Eu não posso manter você viva. É uma pena de que você não pode matar o Yuki Maeda. Mas isso não importa se eu conseguir sair daqui. Alguém me ajude! Isso é verdade, Tomori tentou matar a Akane primeiro. Mesmo então, antes dos motivos vierem, ela apenas colocou na sua mente que mataria alguém. E tudo era aparências, parecer com a gente que ela estava se fingindo. Sim, Tomori Kizuna é esse tipo de pessoa. Então, você caiu num perigo, que arriscou a sua própria vida e atacou Tomori em autodefesa. Oh não, isso não tá certo, escutem. Eu realmente não tinha intenção de esfaquear Tomori em autodefesa. Então por que você fez... Tomori correu pra matar você. O que aconteceu depois disso? Eu percebi que ela tava falando sério. Então eu tava com medo, então eu tentei correr. Então eu fui empurrado pela Kizuna e caí.
E eu tentei resistir de alguma maneira à lanterna que estava quebrada do lado. Então tinha 2 lanternas quebradas na sala de controle. Eu não pude ver nada porque a lanterna estava quebrada. E eu estava próximo da Kizuna-chan com a faca. E eu realmente estava com medo. E tentei resistir com todo o meu corpo. Honestamente eu pensei que foi por pura sorte que eu não fui atingido pela faca. Aliás, subitamente Kizuna-chan estava realmente muito quieta. Então quando eu tive a minha chance eu caí fora da sala de controle. Você caiu fora? Ok, você esfaqueou Tomori Kizuna enquanto estava resistindo sem saber isso. Quando eu olhei para as minhas mãos, num lugar claro, eu vi um monte de sangue. E tinha um monte de coisas vermelhas na minha roupa. Então eu entrei em pânico. Eu não olhei para trás, saí fora da sala de energia e fui pro banheiro para limpar o sangue. Então isso é o que aconteceu. Eu estava me lavando com a água quando eu senti o cheiro de sangue e se foi. Então um anúncio apareceu. Eu pensei que Kizuna-chan foi aquela que foi esfaqueada e foi encontrada, então minha visão se tornou branca. Depois disso, quando eu fui para a sala de energia, tinha fogo por alguma razão, e a sala de controle estava uma bagunça. Sem ser você mesmo, então tinha outra pessoa que tocou na cena do crime. Você pensa que essa pessoa foi a que matou ela? Isso não é isso, o que aconteceu foi... Isso é como os eventos estão conectados. Isso é tudo que eu sei sobre o caso. Eu nunca tentaria esfaquear Kizuna-chan com intenções malignas. Tanto faz se a razão é boa ou ruim. Desde que você olhou para os resultados, eles são: Taira Akane esfaqueou Kizuna. Esse é um fato. Você não pode mudar o significado de qualquer razão que você possa dizer. Mas você disse que eu não era culpada. Sim, você apenas esfaqueou ela, como eu disse. Tem outro assassino que causou o fogo e a explosão final. Se o julgamento ocorrer com segurança, será o verdadeiro criminoso, não você, que é a executora. Então, seus pecados estarão do seu lado assim que o julgamento estiver terminado. Você não pense que eu deixarei isso passar. Ei, espera um segundo. Isso ainda foi um acidente, não foi? Aliás, se Tomori não fosse esfaqueada, então Taira teria morrido. É isso mesmo, não seja tão forçoso com ela. Taira por si só estava mais distraída do que qualquer outro. Me desculpe. Ei, segundo o fato de que tinha um criminoso forçou um impacto, um assalto, o julgamento ainda não acabou, certo? Agora que a gente sabe o caso, a gente precisa achar o verdadeiro culpado, então não vamos nos empolgar ainda, crianças. Certo, vamos falar sobre isso mais tarde, porque o julgamento é a coisa mais importante agora. Akane, não se culpe tanto. Por causa, no fim, você sobreviveu. E mesmo sendo parte disso, é melhor que a Akane tenha vivido. Isso não é importante estar vivo? Ayami, obrigado. Agora então vamos organizar o caso baseado nas palavras de Taira. Tomori tentou planejar matar ela alguns dias atrás, então ela chamou Taira, sala de controle, para planejar o crime com ela e tentou matar Taira no processo. Mas o seu plano falhou, ela morreu, e toda essa é a história do caso. Ei, você ainda continua, tem uma ferocidade mental aí. Agora então vamos fazer um pequeno sumário. Primeiro, o número de pessoas envolvidas no caso são 3. Uma é a vítima, Kizuna, a próxima pessoa é o criminoso, que não foi identificado ainda, e a última é a Taira. Tomori gostaria de deixar o lugar assim quanto possível, então planejou o assassinato antes que os motivos viessem a aparecer. A sua rebeldia era apenas uma desculpa para Tomori. Em primeiro lugar, ela tentou fazer Taira se juntar forças no crime. Se a Tomori trabalhasse com alguém, isso seria fácil para ela escapar, mas Taira se recusou como imaginava, então ela tentou se livrar de Taira, aquela que ouviu seu plano e deixou sem deixar o traço para trás. No entanto, o ataque foi errado e em retorno foi um acidente que a faca terminou esfaqueando Tomori, na escuridão. Taira, eu estou surpresa de que ela esfaqueou ela, então ela correu pro banheiro. Mas quando ela ouviu o anúncio de que o corpo foi encontrado, ela voltou para a sala de energia e tinha algumas coisas como o fogo que ela não tinha feito, então a Akane estava confusa todo esse tempo. Então no final o assassino fez uso do talento de Taira e colocou a culpa nela em ordem de fazer a gente votar por ela? Pra ela? Sim, tem 3 pessoas envolvidas no caso, é complicado assim. Aliás, não importa o que aconteça tão longe, isso poderia significar isso. Ela não é a culpada desse caso, certo? Mas então, quem é o verdadeiro culpado? Verdadeiro culpado, identidade do verdadeiro culpado. Ah! Hiranami, o que foi? Você percebeu alguma coisa? Não, é apenas fantástico como o Kurokawa é uma pessoa muito ativa participando da conversa. Você tá falando sério?
Eu preciso dizer que já tem as dicas aqui sobre o verdadeiro culpado. O quê? Quem é? Sério, quem é? Em geral, tem um daqueles que não tem um álibi notável sem ser a da Tyra. Em outras palavras, é possível para qualquer um cometer o crime. No entanto, tem apenas um de nós que realmente foi levado para toda a situação em vantagem. Sim, muito precisamente eu colocaria isso. Tem alguém assim? Quem diabos na Terra? Certamente não é a Tyra. Tem alguém que tirou vantagem das circunstâncias do caso num tempo muito ridículo. Isso poderia ser sempre uma coincidência desde o início. Pensem sobre isso. O fogo não foi causado pela Tyra. Então, obviamente, o real culpado colocou o fogo. Mas vocês não acham que tem alguma coisa por fora? Quando você deixa um fogo, o corpo precisaria estar queimando. Vocês não sabem quando isso poderia ser encontrado. Mas a Ratuno realmente encontrou. Sim, Ratano encontrou. Bom, se esse é o caso, o fio importa também. Mesmo se você instalar uma armadilha de fio como uma dica para uma lanterna queimada no canto, tem uma possibilidade que ninguém vai encontrar. Isso poderia terminar apenas ali, certo? Mas não, porque... Hã? Isso não é uma coisa um pouco estranha? Por que tinha essa coisa entre o fogo e o fio em comum? Se você pensar sobre isso, você verá a resposta. A pessoa que levou toda a situação para sua própria vantagem, a pessoa que colocou o caso para que ele pudesse resolver do seu próprio caminho, a única pessoa que é forte o suficiente para instigar todo o incidente, a primeira vez que a gente percebeu o fogo e o fio. Agora por quê? Eu preciso parar de pensar sobre isso. A coisa principal é o que ele fez com esse trabalho. Ok. Se você não encontrar a verdade, então todos nós morreremos. Não tem como eu descobrir! Pera aí, quem é capaz de colocar todo aquele fio? Teruya? Não. Ah, desgraça! Isso não é o Teruya. A Yami? Como o Kinjo disse, tinha apenas uma pessoa que poderia mover essa situação para sua vantagem. A pessoa é Ratano. Você... O quê? Agora o que você está... Maeda, você tá ficando cansado? A culpada é aquela que machucou a perna da Ratano. Mas se a Ratano é a culpada, ela tá mirando a sua própria perna. Não faz sentido. Na real, fazer ela cair na própria armadilha tiraria uma grande suspeita dela. Seria mais dizer que eu sou maluco. Isso é um pouco verdade. Então, por favor, não bagunça comigo, Maeda-kun. Não importa o que, a Yami-chan é a culpada, é isso mesmo. Kinjo não fica de pé e diria alguma coisa desse tipo. Maeda parece estar perdendo agora. Não, esse incompetente fez uma razão muito precisa, vocês não concordam? A culpada é a Yami Ratano, tem que ser ela. Eu não estou exatamente negando isso, mas eu não tenho uma imagem clara. Você pode ao menos clarificar para que eu possa acreditar? Isso é porque algumas razões que a Ratano é a suspeita. A verdadeira culpada desse caso não é a estranha para nenhum de nós, e a razão é porque a Tyra empurrou a cerimônia no incidente, e o assassino era apenas uma luz nesse cenário. Todos os nossos álibis também estavam na escuridão. E tem uma contradição, não importa o que você coloque como assassino, no entanto, o porquê as ações da Ratano estão lá. O comportamento da Ratano é mais do que não natural, né? O que você tá falando? O assassino fez um truque de álibi construindo um fogo para terminar Tomori e ele mesmo, no qual a Tyra não poderia. Até aí todo mundo entendeu, certo? Então aí, quem é que primeiro descobriu o fogo? O que você pensa? Isso foi a Ratano? Mas não tem como chamar alguém de culpado apenas isso.
Você cala a boca, sua ajudante de assassino. Isso não é apenas isso. Mesmo que o corpo foi encontrado, o assassino instalou um fio com uma armadilha mirando em alguém. E quem seria a pessoa que descobriria primeiro? Isso também foi a Hatano. Vamos pensar. Nos melhor, ela fez um truque de álibi que alguém fosse encontrar primeiro. Seria variáveis muito perigosas. Mas se você colocar fogo, você pode criar a melhor situação que você quiser. Isso você está se referindo à situação onde o criminoso em si mesmo coloca o fogo em outra pessoa? É isso mesmo, por causa da proposta original do assassino, o fogo era quebrar o vidro e aquecer para alguém pensar que a pessoa escapou. Mas se o assassino estava com outra pessoa nessa situação, ele teria o seu próprio álibi. Bom, isso é um truque bizarro, então eu não duvido dele desde o começo. Além do mais, Hatano teria tempo suficiente para instalar o fio. Escutando a história de Taira, Tomori trouxe todas as ferramentas. Então você pode usar eles como ferramentas na morte da Tomori. Então, não, mas a Yami-chan... Bom, deve ter alguma coisa errada com isso, eu digo. Isso pode ser uma coincidência. Hatano é a culpada, é assim mesmo? Por que essa pessoa que pegou todos nós em silêncio está fazendo barulho? Ei, por que você está tão quieta? Você está exercitando o seu direito de ficar em silêncio? Ou você pensa que isso é uma piada? É apenas isso que tão absurdo que você me deixou sem fala. Eu ainda fico aqui e vocês me tratando como uma criminosa. Eu digo, isso não é divertido, Yami-chan. Você não pode ser culpada. Ou alguma objeção a isso? Com certeza, você não parece perceber ainda. Eu direi pra você o porquê eu não posso ser assassina. Eita, prela. Debate não está lavando nice. Ai, resultado médico da Inori, o fio. Tá. É agora, hein? Por que você não pode ser a culpada? Ó, parece que vocês estão deixando uma coisa em particular. A hora da morte da Tomori, vocês lembram? Hora da morte? Isso não foi especificado no arquivo Monokuma? São 9h30. Isso não é estranho? Volta às 9h30 eu tava colocando fogo com Kinji e com os outros. Não, isso é verdade. Então o que aconteceu? Tomori disse pra se encontrar e ela foi esfaqueada de surpresa. Eita, foi isso? Eu não sei, eu chutei, tá? Eu chutei. Tá. Parece que ela foi esfaqueada e ficou um tempo parada. Hatano, então é isso? Hã? Essa é a sua opinião, Hatano? Por causa do tempo da morte ser 9h30 e o culpado matou a Tomori por ter esfaqueado ela às 9h30? Com certeza, a morte da Tomori foi esfaqueamento no pescoço, se eu me lembro. Deve ser uma morte instantânea no momento. Na realidade não, ela sofreu. Bom, esse não é o caso. Hã? Mesmo se você argumentar que as palavras da Hatano são verdade, no primeiro olhar colocando a consideração das circunstâncias, no momento que o assassino não realmente estava dentro da sala de controle. Maeda está certo, você não tem escolha a não ser isso. Tem um problema que você resolveu anteriormente, certo? O tempo que o fogo começou a entrar foi aceso. Você deve ter esfaqueado ela com a faca. Sim, de outra maneira, o álibi, o truque de quebrar a janela remotamente não faria sentido. Mas então o que aconteceu no tempo da morte da Tomori? Não importa quanto você pense sobre isso, a morte da Tomori foi às 9h30. Isso não faz sentido. Todo mundo discute com cuidado. Daqui em diante, a razão por trás dessa pequena mistura dessa confusão talvez seja da Tomori, porque antes a Hatano descobriu o fogo. Isso pode ser por volta das 9 horas, com uma faca no seu pescoço. O quê? Super grotesco. Isso tá muito longe, Maeda. Você realmente pensa sobre isso? Você realmente é capaz de provar de que um humano pode viver por 30 minutos com uma garganta cortada? Eu não. Realmente gostaria de acreditar nisso. Mas eu não tô dizendo isso sem razão nenhuma. Tem uma evidência que a Tomori sobreviveu o tempo suficiente. Primeiro, venho pensar de que isso foi por causa da Inori, graças a ela. Eu? Isso foi quando a Inori estava investigando, não era? Lembra que você disse depois de examinar o corpo da Tomori? Ela ficou um baita tempo sofrendo.
Bom, é uma quantidade terrível de perda de sangue. Humanos morrem por causa do sangue perdido, né? 1/3 do sangue flui, é fantástico, mesmo que essa quantidade veio, o pescoço ainda foi fatal, mas deve ter coagulado em alguma extensão. Então gradualmente começou a diminuir a quantidade de sangue saindo do pescoço. Significa que você está dizendo que alguma coisa produziu a perda de sangue em massa? Não, eu não posso confirmar com minha própria opinião, é raro. Mas pela pressão de sangue é forte, a quantidade de sangue aumentou. Isso eu sei com certeza. Para colocar simplesmente tem diferenças. Tem um monte de sangue e significa que tem depois a morte. Graças a isso, Tomori apenas morreu com uma dor terrível. Pense sobre isso, por volta das 9h30, Tomori tinha sido esfaqueada no seu pescoço. Se ela morreu quando foi encontrada, a quantidade de sangue nem saiu pra fora. Com certeza a gente descobriu isso. Ainda tinha um pouco de... Ela ainda estava sangrando um pouco. Quase que tivesse começado um pouco depois. É um pouco não natural, pode dizer. Cara, resumindo, ele tá dizendo que ela ficou sofrendo, ponto. O líquido ficou saindo até as 9h30. Isso faz sentido, mas Maeda, você esqueceu. A ferida da Tomori não era apenas no pescoço. Como poderia ter saído sangue do estômago? Com certeza, isso é possível, mas tem outra prova de que ela esteve viva por um longo tempo depois de ter sido esfaqueada no pescoço. Se a Tomori morreu no corte assim que foi feito no pescoço, tem um sinal que nunca deveria estar ali. Porque a Tomori sabia quem era o real assassino. Quem matou sem ser a Taira com uma marca escrita por ela. A outra prova de que a Tomori estava viva é a modificação da mensagem de morte. A razão por que a mensagem da morte. Mensagem de morte. Essa história não tinha terminado anteriormente, apontando para a palavra empregada? Sim, mas voltando nisso, seria uma grande confusão ver isso antes. Tinha um grande X depois da empregada, não? Isso significa que está correto, a gente pensou antes. Não a empregada. Vindo pensar nisso, está escrito pela Tomori, eu pensei que a Taira escreveu como um ato próprio. Seria uma razão para a gente achar a mensagem de morte. Eu mencionei isso antes, mas depois de ver o sangue, eu fui direto pro banheiro, Eu não poderia pensar nisso. Sim, não foi a Taira, é como a ideia inicial. Tomori escreveu a palavra empregada no seu próprio sangue pra gente saber. Que nesse caso, o porquê tinha um X próximo dele? Isso não é uma coisa que um criminoso faria, mas a razão que a vítima a si mesma adiciona um X escrito, não a empregada? Ah, eu entendo. Ela tentou corrigir a mensagem de morte escrevendo empregada porque tinha outra pessoa que esfaqueou seu pescoço, enquanto ela estava escrevendo as letras. Sim, se a Tomori morria imediatamente, assim que a garganta fosse cortada, ela não seria capaz de corrigir a mensagem de morte, como ela foi deixada com a sua última força. Mas mesmo depois de ser esfaqueada no pescoço, ela ainda continuou viva, tempo suficiente para ser capaz de corrigir a mensagem com toda a sua força, enquanto a faca estava presa no seu pescoço. Como a Tomori tinha um corte na garganta e estava vivo, tanto eu não sei. Mas a coisa que eu disse agora pode provar que a Tomori ainda está viva. Estava viva sobre essas condições. Além do mais, mesmo se o tempo da morte da Tomori foi às 9h30, não tem evidência que você pode dizer que você era incapaz de cometer um crime. E não pode ser, isso é uma mentira. A Yami? Realmente? Essa é uma história ridícula sobre viveres com uma faca na garganta. A Yami, por favor, diga alguma coisa. É difícil acreditar, mas humanos são criaturas que às vezes tem um grande fenômeno por trás, e acontece às vezes em cenas de terror. Nada estranho, afinal. O que então? Hatano, você realmente é culpada? Eu não sei por que a Hatano fez isso. Se a minha razão estiver errada, pode ser bem estranho, mas pode ter algumas situações, mais que eu posso pensar que a Hatano é a culpada. O que mais encaixa é: Hatano, me deixa ouvir da sua própria voz. A verdade... Ué? Espere, eu não posso tolerar que a Hatano é a culpada, isso é inaceitável. Inori, eu sei que é difícil acreditar. Eu não posso acreditar também, mas olhe para as ações da Hatano se apenas dizer que é suspeita que tudo vai em seu favor. Se ela não é suspeita, deve ter uma razão de ser suspeita. E eu deixarei você saber, porque a Hatano não é a culpada. Mas ela é a culpada! Ah, eu odeio o counter-argument showdown.
machucado da Ratana. Tá. Essa Ratana culpada, você tá dizendo que ela se mirou? Tá, o fio parecia culpar. Ratana foi infelizmente que pega. Tá, tive um progresso, vambora. Você realmente pensa nisso? Mesmo se você mirar numa pessoa desconhecida, isso não faz sentido não ser achado. Não importa quanto você use a lanterna como isca, achar alguém nesse curto tempo é também estranho. Isso era apenas uma chance, tem Quem gostaria de sair um assassino assim? Não faz sentido machucar o seu próprio corpo. Ratana não é a culpada. Isso é realmente uma coincidência que a Ratana machucou sua perna. Mas se Ratana é a culpada e Nori diz movendo sua própria perna, realmente não sei. Tá, peraí. Considerando a situação onde o filme machucar a Ratana. Tá, vamos progredir. Tá. Progredimos. Se não me engano é Enter que corta. Temos que saber o momento certinho de passar a espada, né? A machucada da Ratana. Tá. Usou a lanterna como isca. Achando alguém em pouco tempo. Vamos lá, gente. Temos que resolver essa parada. Tá. Ratana não é a culpada. Ah, eu não sei qual é o botão pra fazer o corte, cara. Porra. Eu não lembro qual é o botão pra fazer o corte. Aí. Não, é o Ctrl, é o Shift. Tá, vamos lá. Nossa perna está machucada. A Ratana é a culpada, não. Tá, não. Deve ser no segundo, né? Progresso, vambora. Você realmente pensa nisso? Mesmo se você mirar uma pessoa desconhecida, é inútil seria achado. Tá. Não importa quanto você use a lanterna como isca. Achar alguém no pouco tempo também é estranho. Cara, eu não lembro qual botão, mano. Só no cutubá. Ih, consegui. Caraca, consegui, moleque. É o machucado da Ratana. Eu fui no chute, tá, gente? Tentei várias vezes até conseguir. Fui no chute. Muita mão interpretar tudo isso aqui. Peço desculpas. Inori, me desculpe, mas tem outra evidência que a Ratana é a culpada. E no argumento da Inori é claro, o culpado não se machucaria, certo? Com certeza não seria. Se você é o assassino, você não deveria mirar em si mesmo. E se foi calculado em induzir esse pensamento? O quê? O que você tá falando, Maeda? Certamente você não quis dizer. Se você é um criminoso, você não se machucaria. E se você vai fazer um auto-machucado deliberadamente, que tipo de pensamento traria? De outra forma, não tem ganho para um assassino instalar um fio. No fim, assassinar e terminar o processo, depois de tudo, quando ele instalou o fio, ele mirou em alguém. E isso adiciona mais suspeita para o benefício do próprio assassino. De alguma maneira, talvez tenha uma razão para colocar lá, não tenha? É isso mesmo, tenho certeza que esse é o porquê a Yami-chan não é a culpada aí. Não é essa a única coisa. Mesmo se o assassino tivesse alguma razão, ele instalou os fios para mirar em alguém. Mesmo assim, como exatamente você entende cortar o tendão de uma perna? Com um tamanho profundo assim, pode causar tudo diferença, certo? Isso... Ei, colocando o tendão pode não ser de propósito. A Yami-chan sofreu um dano fatal por causa da sua má sorte.
Se esse é o caso, eu não instalaria o fio. Você não precisa usar fios enquanto arrisca o seu futuro. Eu estava mirando na Yami-chan desde o início, então eu instalei o fio exatamente na posição do tendão da Yami-chan. Como você sabe disso? É difícil saber a posição de um tendão sem um conhecimento primário, mas você instalou ele enquanto calculava o fio ali? A única que tinha conhecimento de cirurgia era a Inori. Suas próprias pernas são o mesmo também que sabe sobre os músculos de atletas. Mas o que é Hatano? Isso, ela não pode ser. Inori, Hatano nunca foi pega numa armadilha por causa de má sorte. Porque ela foi pega numa armadilha que ela instalou. Ela foi capaz de criar um perfeito corte de tendão acidental. Uau, isso é muito bom. Então realmente é ela. Por que a Hatano? Bom, eu sou aquele que viu a ferida da Hatano e não pude acreditar que alguém teria uma intenção tão terrível. A Yami não pode ser a culpada. Ela não poderia ser a culpada, mesmo se eu fosse executada apenas por Yami-chan. Eu não consigo acreditar também. Eu gostaria que tudo isso fosse uma mentira, eu gostaria que tudo isso fossem sonhos. Eu gostaria que a minha razão tivesse virado uma bagunça e acordado nesse pesadelo. E é tudo como termina agora? Você pode ver dessa maneira. Então eu tenho uma opinião, Maeda, mas eu gostaria de ouvir ao menos a confissão da sua boca, porque eu preciso ter certeza. Bom, é muito tarde para argumentar nesse ponto. Ayami Hatano, eu posso ter o seu voto de silêncio como uma afirmação do seu crime terminou? Espere, não, Ayami, não pode ser ela. Afinal, fui eu que esfaqueei a Tomori, eu sou aquela que deveria ser executada. Eu deveria passar por isso. A Ayami não é inocente. A Kani não precisa ser executada. A Ayami? E com certeza eu também não. A Yami? Vai tentar um último ato, então. Não é isso. É apenas que eu quero sobreviver com a Kani e sair desse lugar. É só isso. Seu crime já é lógico e não tem nada errado. Você pensa que forçará o serviço? Eu não tô convencida. Se eu sou a culpado, você não provou sem sombra de dúvida. Esse é um julgamento que deve ser ganho depois do convencimento do criminoso admitir sua derrota? Sou idiota. O que você vai fazer? Tem alguém sabe alguma evidência para satisfazer a assassina que fala assim? Não importa se eu dizer pra você, não será menos divertido? Que desgraçado, é um julgamento, você precisa levar isso a sério, eu disse isso pra você. Tudo acabou de qualquer maneira, eu preciso brincar enquanto tô assistindo essa luta fútil. Mas tem um mistério pra resolver, mano. Não tem um mistério pra resolver mais, o que você tá planejando? Mesmo dizendo isso, as palavras da Ayami podem dizer, e se a Yami-chan não tá dizendo que ela é a culpada? Não faz sentido. É difícil. Ok, então vamos reorganizar o caso desde o começo, que a gente possa perceber alguma coisa que a gente deixou passar. Vamos, onde a gente tá indo? A gente tá ficando louco, cara. E mais uma coisa, definitivamente a prova convence a Hatano que eu acho que tem alguma coisa sobrando. Se a Hatano estiver convencida disso, como eu devo reagir? Hatano é a culpada, devo eu aceitar isso? Mesmo assim, eu não tenho escolha a não ser colocar nesse ponto. Então, mostrar pra ela uma prova do seu crime. Tá. Vamos terminar. É o tiroteio aquele, né? Tá, é a bala. Use o shift. Tá. A gente já sabe como é que funciona essa parada, né? Terminating Talk Shooting. Agora ela não vai calar a boca. Não sou assassino. Fale novamente. Convença-me. Certamente eu não sou assassino. Pô, tô mudando essa brincadeira, tá? Desista já. Eu não sou assassino. Eu sou inocente. Ai. Isso é tudo? Me deu uma prova clara. Eu não sou inocente. Me convença. Ai, ai. Tô tomando dano, mano. É tudo isso? Qual é? Você não pode se machucar.
Cut. Não. Left. Left. Puta, left side. Right tendão cut. Eita! O corte no tendão esquerdo? É a prova final? Pô, não foi tão perfeito assim, né? Eu errei pra cacete. Primeiro, eu gostaria de perguntar a Inori apenas pra ter certeza. Pra mim? Com certeza. Onde a Hatano disse que se machucou? É no seu alto, mais precisamente no lado esquerdo da sua laceração da perna causada por uma ferida com fio. Ei, Maeda, por que você tá perguntando isso subitamente quando tá lidando comigo? Você tá desistindo, afinal? Inori, isso se refere a um músculo que é importante manter a perna de pé, certo? Onde exatamente é a localização desse músculo? Certo, um dos 3 lugares conecta com a perna para colocar simplesmente é um músculo que tá escondidamente distribuído. Atrás da perna, é isso. Mas essa explicação é pra quê? Ei, não fale qualquer coisa que não importa, Maeda. Diz que a Yami-chan é inocente e não tem mais refutação. Não, isso é importante. Muito importante, de fato. As palavras da Inori têm uma pista decisiva de que a Hatano é culpada. É? Todo mundo ouviu o que a Inori disse, certo? Que a Hatano machucou atrás do músculo da perna esquerda. Atrás. Mas então por que a Hatano foi pra frente pra pegar a lanterna e se machucou atrás no final? O quê? Oh, isso é verdade, eu apenas me importei que a Hatano estava machucando, não pensei que isso era suspeito, mas isso é estranho quando você pensa sobre isso. Ela caminhou de frente, mas ela se machucou atrás da perna? Tipo assim, em vez dela cortar a perna pela frente, a perna dela tá cortada por trás. Mesmo se eu cair, meu nariz quebrar, mas eu acho que isso não importa agora. Eu não consigo pensar em outra razão, mais uma. Hatano, desde o começo, sua própria violação, sua própria organização, né, ela foi pega deliberadamente na armadilha para infligir o dano mais fatal possível. Porque se ela entrar de perna de frente, você pensa que aqui é a perna, tá? A coxa. A perna, enfim, whatever. Se ela entrar de frente, vai pegar no osso. Não dá barulho do meu osso, né? Mas não ia cortar. Mas se ela entrar pela parte de trás, que é mais músculo e os tendões, ia cortar facinho. Não ia cortar o osso, fio. Mas os músculos, sim. Então ela foi de costas. A gente não se ligou nesse detalhe. Meu Deus, então isso significa que foi um dano auto-infringido, realmente? Eu não sei o que você... Por que você fez isso? Pode ser pra parecer uma vítima e menos suspeita. Foi o meu palpite. Isso não pode ser, não. Alguma coisa tem que ser um erro. Hatano? Eu gostaria de estar mentindo, porque a escolha de sair fora do jogo, então eu apenas mentir. Porque a gente não chega numa conclusão. Eu já desperdicei tempo suficiente, tô ficando cansado de vários fatores de vitalidade. Como uma barata como a Taira, Akane e a Tomori Kizuna, eu pensei que acabou agora. Não, 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 não. Alguma coisa está errada, a Yami não pode fazer isso. Eu digo, a Yami-chan nunca é o tipo que mataria. A pessoa que levou um criminoso ainda está aí. Por que você ainda tá de cara? Apenas acorde. Taira, é realmente duro aceitar, mas nós precisamos aceitar as conclusões que a gente chegando. De outra forma, nós terminaremos e nada irá começar. Agora então vamos fazer uma organização final dos eventos. Este todo mundo pode aceitar as respostas, então todo mundo pode escolher. Tá. Não, comece o clímax já, eu já sei. É só organizar, né, do que aconteceu agora. Caraca, mano, eu não esperava ela. Tá, primeira situação. Pessoa descobriu o fio. O culpado. Tá, a Taira veio pro Switch. Um desejo de alguém. Tá. Peraí, tá, o ato 1. Taira, beleza, veio pra cá. Aí depois ela atacou, as lanternas quebraram, foi pra trás. A Taira tinha marcas de sangue nas mãos, saiu correndo. Ato 3, o assassino viu que ela estava esfaqueada na barriga, foi lá e esfaqueou ela. O culpado bloqueou uma grande quantidade de sangue da barriga dela também. Viu ela lá, ele colocou, incendiou, né, o lugar para explodir.
Enquanto isso, ela ainda tava escrevendo a armadilha lá, né? Todo mundo se juntou, incluindo a assassina. E por fim, ela caiu no próprio fio, só que de costas. Simples, barbada. Beleza. Meu Deus, mano, que crime bizarro. O início do caso começa no final do julgamento, do segundo andar se abre na noite segunda. Alguém parou da loja de antiquários, pegou o isqueiro. Tá, eu não vou ir lendo isso aqui, vou indo que a gente tá vendo as imagens, né? A pessoa identificada como Tomori pegou, preparou o incidente que estava planejando, preparou o crime, pegou as ferramentas, né? Pra fazer um crime avançado, como resultado ela morreu. E o real culpado do caso é aquele que usou as ferramentas que ela preparou. Na manhã do terceiro dia, o Otori parou. Tristemente, blá blá blá. Aí o Monokuma Tomori. Monokuma deu pra gente os motivos, todo mundo sabia o motivo e a nota dos motivos. E aí ela leu o meu. Ela pensou que ela poderia usar a nota motivo pra fazer o seu plano original e usar como uma isca, né? Aí no ato 2, ela chamou a nossa querida amiga, a Akane, foi levada, né, atraindo por ser fraco. Uma cena, tudo mais. Aí elas se desentenderam, conversaram, né, na escuridão. Revelou o plano para me matar. E Yuki Maeda atualmente sabe a identidade do Mastermind. Mas em ordem de matar no pretexto, ela se recusou. Não seguiu as palavras da Taira. A Taira ficou pé da vida. Tá. E aí foi pra cima esfaquear ela. Ok. Até agora tudo anda bem clarinho, né? Aí elas começaram a entrar numa luta corporal. Então caíram no chão e as lanternas quebraram. E nisso aí a Tomori deve ter se machucado, tomado uma facada, né? Eu não sei porque a Tomori ficou quieta, mas Taira, que estava em perigo pela sua vida, decidiu sair da sala de controle correndo. E aí tinha as marcas de sangue ali, né? A primeira coisa que a Taira achou quando saiu da sala era o sangue nas suas mãos, né? Aí ela lavou as mãos. Tá. No meio da confusão, saiu correndo desesperada. Chocada em horror, foi pro banheiro rapidamente. E o assassino viu... O culpado viu o que ela tinha feito. A pessoa assassina encheu a Tomori. Tá. Mas o culpado nesse caso tinha uma outra coisa em mente, afinal. A Yami simplesmente se aproveitou da situação, né? Viu lá ela esfaqueada na barriga. Mano, e se a nossa atleta não tivesse feito nada, a culpada realmente seria a empregada, né? A mensagem de morte. Colocou empregada. Ela sabia que ela ia culpar a empregada pra todo mundo descobrir que era empregada. E aí ela, pelo visto, ela fez isso pra defender a Akane. Aí ela foi lá e terminou o serviço. Cometeu o ato de esfaquear ela. Mano dos céus. Tá. E aí se protegeu do sangue que tava jorrando, né? Cara, que loucura. Tá, e ela morreu ali. Tá, ela perdeu a sua força pra viver. E saiu. Aí preparou a armadilha lá pra explodir o vidro. Tá, usou as ferramentas que ela tinha organizado também. Acendeu o pavio. Tudo bem. Trouxe o Tomori, a razão, com a temperatura dentro da sala de controle. Certo período de tempo, usando a temperatura. E fora e dentro ia explodir, né? Ia trazer aquela explosão. Uma estrutura fora do comum da sala, meticulosa, ninguém percebeu o truque. Então o assassino gritou pra todo mundo dizendo que tinha fogo. Tá. Algumas pessoas ouviram. Que eram os três, né? Aqueles ouviram, Mekaro, Ehara e o Kinjo foram até ela. E aí eles se juntaram pra apagar o fogo. Caraca, mano. E aí ele tava lá, esfaqueada. Então assassino. Beleza. Por isso não tocou a primeira vez o alarme. Tomori usou as últimas palavras pra escrever não à empregada.
Tá, isso foi rápido, depois de corrigir a mensagem, a vida da Tomori se foi. Isso foi um dano fatal por causa do X, então ela tentou matar a gente. Tá, tô pulando tudo isso aqui porque é o que a gente já veio descobrindo, né? Então a situação volta pra sala de energia, quando o fogo completamente está fora. Subitamente ouvindo o som do vidro quebrando a sala de controle. As condições do assassino... Eu achei que o assassino tinha fugido por trás, né? Tudo era o jeito que o assassino queria. O assassino gostaria que a cena imaginar que tinha um sorriso de satisfação. Ato 5. Os três, exceto o Errara, foram da entrada. Eu vi o corpo da Tomori e todo mundo foi investigar, né? Então ele colocou aquele fio com a armadilha lá. Então nós recebemos o arquivo Monokuma e começamos a investigar. Então ela colocou aquilo lá. O assassino instalou um fio. Pegou. Tá. E aí ela tropeçou de costas no fio. O fio deliberadamente... O assassino se pegou deliberadamente no próprio fio. Precisamente no tendão. E não pensaria que ele seria pego. Um erro que ele deveria ter entrado diferente, mas ela entrou de costas e prova mais uma vez que ela armou tudo aquilo. Caraca, mano, que caso, hein, gente? Que caso. Nesse caso, tá. O resultado, não consegui esconder, blá 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 blá. A identidade do culpado, que estava sorrindo, com um sorriso, observando suas ações atrás das cenas. É quem? É quem? Não é outra pessoa sem ser você. Hatami Ayami. Hatano Ayami. Tá prela, mano. Completo. Que tal isso, Hatano? Você tem alguma coisa pra falar contra? Por favor, faça. Não, espera um minuto. Isso é alguma coisa errada. Não tem que ser assim. Realmente não é. Tá tudo decidido. A gente não tem que terminar agora. Não tá acabado. Não pode ter acabado. Mas mesmo que tudo esteja correto, tem uma evidência, eu não posso me convencer. Hatano é a assassina que matou a Tomori dessa maneira. Droga, Hatano. Eu tenho certeza que ela matou pra salvar a Ayami. A Akane. Tudo o mesmo nome. Isso tudo acabou, afinal. Não, Ayami, por favor, me diga que tá errado. Não. Caraca, que julgamento, mano. Que julgamento. Próximo episódio a gente vai ver a execução dela, tá, mano? Meu Deus, cara. Por causa que você morreu mais do que uma vez no julgamento, você não vai ganhar medalha. Tô nem aí. Que eu morri, difícil pra caralho esse bagulho. O julgamento ali ainda tinha umas cenas ali tensa, né? Em coreano. O que você fez? Diabos, parece que vocês demoraram tanto que eu quase dormi no meio. Não, eu nunca dormi. Senhor Monokuma, você dormiu? Sem dúvida. Ok, vocês parecem ter chegado às suas conclusões. Então, ok pro voto? Agora então, vocês votem um negócio na frente de vocês. Como resultado do voto, quem será o culpado? Será a resposta correta ou a terrível? Agora, o que vai acontecer? Ai. E lá vamos nós mais uma vez, né, gente? Que legal. Que delícia. Que show. Que desgraça. Fantástico, você está correto. Tomori Kizuna foi terrivelmente morta pela culpada durona, o qual é Ayami Hatano. Essa é a resposta. A resposta? A gente fez isso. A gente pegou a culpada. Por que essa é a resposta correta? Eu não tô feliz de achar isso, droga. Aliás, o voto não foi unânime. Senhora Taira, não importa quanto você queira votar em si mesmo, você quer suicídio, ok? Quem acreditaria no que você tá dizendo? Eu não posso admitir, eu não admitirei. É um grande negócio, então tenha cuidado da próxima vez. De qualquer maneira, tudo que você disse tem apenas uma verdade, mas está dito, certo? Eu não mentiria isso no julgamento de classe. Isso é real? É a Hatano realmente assassina? Com certeza ela é, e eu garanto isso. Vocês disseram a resposta que chegaram no final, certo? Negar não é nada mais que escapar da realidade. Isso é uma mentira, certo, Ayami-chan?
Apenas o julgamento está falando. Todo mundo nem mesmo pode respirar, porque o resultado do julgamento é tão terrível. A senhora Tyra brincou como a cúmplice, então nesse caso extremamente extremo, é por causa do incidente que aconteceu da última noite. Por quê? Eu pergunto por quê. Por que uma garota como você mataria ela? Ei, você cala a boca, Bashikawa. Isso não pode ser verdade. Como a Yami poderia ser assassina? A gente quer acreditar também, mas... Pare, Akane. E? Ninguém... Anymore. Não, nada mais do que isso. Apenas vai fazer pior. Eu não posso esconder mais. O que você tá falando, Yami? Você não pode esconder. Ou se você tá dizendo disso... Isso faz você parecer mais culpado, você sabe? Me desculpe. Você tá pedindo desculpa? Por que você tá se desculpando? Por quê? Por quê? Tomori foi morta. Por mim. O que... Oh, bom, você não precisa fazer outro anúncio, porque Monokuma já confirmou isso. Por que você... Ela tinha que matar alguém tão longe pra quebrar sua própria perna? É isso mesmo, se a resposta veio tão correta, então isso significa que todos nós dissemos que as nossas razões são corretas? A gente tá falando no final do julgamento tão cedo, como se a gente pudesse curar sua perna logo logo. Se você é assassino, isso não faz sentido. Eu não acredito, eu não consigo acreditar nisso. Sim, no final, você também é uma assassina. É surpreso como a palavra não imaginável não se aplica aos criminosos. Porque mesmo de fora das paredes, vocês são pilhas de criminosos que estão indo coisas horríveis com caras bonitas. Por que você... Por favor, responda, por que você fez isso? É óbvio, é porque eu quero cair fora daqui. Hã? Isso é óbvio, mais do que outros tem outra razão de cometer um crime. Cair fora daqui e ter minha liberdade, eu quero retornar para minha vida normal. Esse é o porquê todo mundo não tem escolha a não ser simpatizar. E isso é a escolha de assassinato significa. Oh meu Deus! O que você disse? Haha, você finalmente pegou meu plano. Eu pensei que era perfeito por causa eu poderia usar a Taira Akane. Ela admitiu que usou mesmo. Eu achei que ela ia dizer, não, eu fiz isso pra te proteger. Não, ela fez de propósito mesmo. Porque no final você é apenas a persona como Riga. E isso é a sua natureza, afinal. Ninguém pode julgar pelo olhar. Agora eu devo saber. O rosto malvado cometeu o crime. Ah, você me pegou. Hehehe, hahaha. Essa é a verdadeira natureza da Hatano. Ela apenas quer cair fora daqui e por essa razão ela matou Tomori. Realmente é isso. Alguma coisa não parece certa. Como Kinji disse, eu não deveria julgar as aparências. Deve ser uma Hatano, mas o que é essa dor profunda na minha cabeça? Eu não consigo ver seus olhos se abrirem mais. Apenas termine isso. Terminar, você quer dizer execução? Você tá falando esse tipo de pessoa, Hatano? Ou que a gente deveria confiar? Monokuma, comece. Não, espere um segundo. A gente pode terminar as coisas como essa? Como realmente mandar Hatano assim? Mas Maeda, olhe pra ela. Você pode estar certo, mas tudo que você falar não vai funcionar. Haha, execução. Infelizmente pra mim, isso foi um desperdício. Hatano, é realmente você? Você tá dizendo que você tá dentro de ser uma humana? Ah, sim, essa é a minha verdadeira eu. Eu pensei que vocês eram estúpidos de não perceberem. Meus truques eu acho que não eram tão ruins, afinal. O que você disse? Em favor, pare, Hatano. Parece que não é mais a sua aparência. Eu ficarei louca. Hatano, você realmente não tem arrependimentos? Você está satisfeito com as suas ações? Com certeza, é a minha execução, venha. Se eu dizer que eu me arrependo, eu não sairei daqui. É tudo que eu me arrependo. Mentiras. Ué? Você quer sair fora daqui é uma mentira. O que você sabe de mim, né? Não sabe? Isso não é uma mentira. Eu matei porque eu quero sair daqui, afinal. Se você queria sair desse lugar, você não seria capaz de cortar sua própria perna. O que isso significa? Hatano, ela matou, está correto. Mas deve ter outra razão. Você agindo como uma vilã, mas o seu corpo está tremendo, Hatano. Maldições. Então a Hatano, o que a gente apenas viu, ela apenas estava atuando? Você quer dizer que ela estava atuando de maluca de propósito? Então por que ela realmente matou? Kurokawa, eu não posso... Hatano, você está dizendo que a Hatano aparência retornou ao normal. Nesse momento eu senti uma dor desesperadora na minha mente. O senso de incongruência veio como antes. Minhas mãos já estão sujas e pode soar como uma desculpa, mas por favor me deixe dizer pra vocês. Isso é como eu cometi o assassinato. Eu estava correndo pro segundo andar, no momento do incidente, como vocês pensaram. Nesse momento eu vi a Akane correndo de algum lugar.
E ela tava com pressa. Tentei conversar, mas eu percebi que o corpo dela estava coberto de sangue. Eu fui pra sala de energia e eu achei alguma coisa aconteceu lá dentro da sala de controle. Eu peguei a lanterna pra checar as condições e Tomori estava morrendo. E tinha uma faca no seu estômago, como vocês disseram. Então por que você matou ela? Você poderia chamar os outros e deixar Tomori viver. Porque esse não era o caso. Esse não era o caso. A Akane ia ser culpada. De acordo com os fatos que eu vi, quando eu descobri ela, Tomori quase estava morta. Eu sabia que ela ia morrer porque ela estava respirando, mas era isso. Eu já sabia que ela estava próxima da morte. Então foi assim que você matou ela. Eu estava preocupado, ansioso e com medo. Se a Tomori morresse, a Akane se tornaria assassino. Eu estava com medo. Eu gostaria de jogar isso tudo fora. O quê? Nesse momento eu realmente queria pensar sobre isso. Que tipo de boa natureza a Akane é e por que ela esfaquearia a Tomori? Eu aprendi que isso era um acidente antes do julgamento, mas no tempo ela não tinha ideia. Na minha cabeça é apenas porque a Akane se tornou a culpada nesse caso. Eu apenas não poderia deixá-la sozinha. Eu não poderia deixar minha amiga sozinha enquanto sabia tudo. Jogando tudo longe pelo desejo de sobrevivência. Espera um minuto, então a razão que a Hatano cometeu o assassinato era... a Yami? Por causa minha? Pra me livrar de ser a culpada? Eu apenas não poderia ficar parado e assistir a Akane ser executada e deixar passar. Eu gostaria de ter chamado a Inori pra curar a Tomori. Mas se a respiração da Tomori acabasse enquanto pegasse a Inori, então a Akane seria executada. Sem nenhuma falha do meu erro em julgamento, eu não poderia permitir que isso acontecesse. Tadinha da Akane, mano. Eu sabia que a Yami fez isso por ela. Então você, desde o início, você estava pensando na morte em vez da Taira? Isso inclui cortar o seu próprio tendão? Tudo isso era pra proteger a Taira? Tadinha, mano. Isso é a verdade. Eu apenas não poderia dizer que eu não sabia que meus amigos do crime. Uma triste tragédia nascida de uma amizade. Por enquanto ninguém poderia falar. Dentro da sala da corte apenas Taira estava gritando com a sua voz. Essa foi realmente a razão? Sim? Isso é recomendável agir pela vida dos outros. Não é possível, seria algum tipo de coragem. Nesse aspecto você merece ser reconhecido. Mas se tem alguma intenção de fazer isso, não seria necessário ir para um julgamento como esse, certo? Mesmo se você revelasse os fatos para todo mundo e aceitasse a execução, suas intenções não mudariam. Mas ao mesmo tempo do julgamento, sua aparência se tornou como se você estivesse desesperado. Ei, meu caro, se você tá dizendo alguma coisa mais esparratando, eu não vou deixar continuar. Mesmo se você é uma mulher... Eu não tenho medo de você, idiota. E agora cala a boca. Eu tô falando com a Yami Hatano. Não, tá tudo bem. Calma, Kobayashi. Certamente, meu caro. Tinha alguma coisa. O que era? Eu não disse pra vocês, soava como uma desculpa desde o início. Como a minha cara apontou, fazer a Akane pode ser um pretexto. Eu direi tudo pra vocês. Não pode ser dito na escuridão do meu coração. De algum lugar na minha mente eu estava... Está tudo bem, porque foi a Akane. Mas também tinha um desejo de sair fora desse lugar. Deve ter existido na minha mente num ponto. E tinha... então, mesmo com essa perna assim... Isso significa uma desculpa pra vocês que... Se eu tivesse sucedido em escapar. Mesmo se a minha perna estivesse paralisada, tudo já era muito tarde. O que você tá dizendo? Motivo. O primeiro motivo que a gente pegou. Quando a Maki foi assassinada, o mundo lá fora que eu vi era terrivelmente horrível pra correr. E como isso é possível? Então no final, o motivo inicial estava levando também. Mais do que eu, meus trabalhos de colega, meus rivais, eles nem poderiam mais caminhar. Mas esse é o caso, no uso de ficar com as minhas pernas, tudo bem. Então, como isso aconteceu? Hatano, o que aconteceu? Eu pensei que aquele vídeo era apenas manipulação. Eu pensei que a Hatano seria a primeira a correr, a que não seria enganada por aquilo. Eu sei, mas eu gostaria de checar se era real. Até que eu vi com meus próprios olhos eu estava nervosa, e cada dia isso me deixou louca. Isso não foi recente, foi desde que a Maki esteve correndo dentro da minha mente. Eu tive pesadelos toda a noite que eu fui capaz de ficar confusa com ela. E tudo isso pode ser dito de mim de fato de que alguma coisa estava branca, estava clara, né? Eu gostaria de ver, com meus próprios olhos. Sem objeções a Hatano, o sentimento de Hatano era exatamente o mesmo do meu, porque eu ainda lembro da minha família. Quando eu estava sozinho, não poderia me sentir sem ser com ansiedade. Afinal, a cada respiração era um motivo novamente. Nós estávamos vigilantes sobre o novo motivo, chamando a nota secreta, mas o motivo que foi dado na primeira vez, não importa quantos novos motivos vieram, ele não desaparece. A imagem intensa está claramente presa na nossa mente.
Eu entendo o sentimento que você tem estranho. Eu não me sinto forte como você, Mitsuhiro Higa. O desejo de cair lá pra fora. Isso é um conflito? Conflito? Você perde a gente pela chance de sair lá pra fora. Você aceita a morte pela sua querida amiga Tyra. Você está em conflito, não estava, Ratano? Isso não é grande coisa, mas... O tempo que o Maeda me apontou como culpada, eu já tinha desistido de escapar. Depois que tudo foi revelado. Mas a razão que eu tava confundindo até o final era por causa da Akane. Eu estava aliviada de aprender de que eu era apenas um acidente que a Akane esfaqueou a Tomori. Durante o julgamento que eu sabia que a Akane é da maneira que ela é. Mesmo assim, eu estava sendo levada como a culpada, e a Akane tentou negar o meu crime mais severamente. Isso para mim, o culpado, a me prevenir de ser executada. Eu sou aquela que traiu todos vocês e cometeu o assassinato, e eu estou um pouco feliz por dentro. Gostaria que a Akane não morresse, e ela também. Mais do que isso, quão desapontadora a Akane deve ser se admitisse o crime. Sempre a mencionar o Maeda e o Kinshi não poderiam me pegar. Por que você tá sorrindo? Hã? Você tá brava, Akane? Eu sabia que você ficaria desapontada, mas me desculpe. Por que você faria algo pra alguém como eu? Como você pode rir assim? Como eu posso rir? Akane responde uma coisa muito estranha. Graças a mim, a Akane é capaz de sobreviver com segurança. Tem alguma coisa mais simples do que essa? Ratano. Oh, droga. No final, eu apenas sou uma idiota, que depois de carregar o peso dos sonhos e desejos, eu fiz coisas que eu não deveria ter concluído. Ainda assim, eu tô satisfeito. Eu não poderia ter eu pude salvar ao menos a Akane. Eu me sinto um pouco aliviado. Aliás, meu sonho termina aqui. Vocês não cometam os mesmos erros que eu. Vão atrás dos seus melhores sonhos que vocês acreditam. Eu escolhi proteger minha amiga mais que o meu sonho. Agora eu direi adeus pra esse mundo. Mas ao menos eu não tenho arrependimentos. Não diga adeus num fim como esse. Isso parece tão terrível. Isso realmente acontece. Acontece se você não dizer isso? Momonokuma? Bom, entendendo a situação da Ratano, mas tá demorando muito. Parece que esse jogo, você pensar a pessoa que joga ele. Cala a boca, Monokuma. Eu não sei o que a senhora Ratano pensou das circunstâncias que causou o assassinato. A coisa importante é o resultado. E no fim o fato que você matou a senhora Tomori. Não muda um pouco. Assassinatos devem ter uma ordem de estar quebrado. Por um culpado que for quebrado, é uma punição apropriada e necessária. Sim, eu serei punida e eu pagarei o pecado pela penalidade. Oh, atitude confiante. Eu não me sinto dessa maneira, é diferente do Higakun. Mas senhorita Ratano e senhorita Taira tanto faz. No final do caso, tudo que vocês querem é cair fora, certo? Ei! Ah, por que, Ratano? Um pequeno tempo atrás você disse com a sua própria boca que ela estava em conflito porque ela queria cair fora. Cala a boca, você é que criou toda essa situação por si só. O que você está dizendo? O que eu estou dizendo? Você é estúpido? Se você esqueceu muito de fora, isso não vai acontecer. Você apenas precisa viver confortavelmente aqui. Se vocês quiserem sair fora, vocês têm que entrar num assassinato. Você sabe como isso já funciona. Para de falar coisas sem sentido e vai em frente, urso nojento. Certo, eu não mediarei mais vocês, cara. É tudo porque a hora da meia-noite já passou, então vamos começar. A hora da punição. Eu preparei uma punição especial pra Ultimate Corredora, que é a culpada desse caso. Todo mundo lembra de seguir em frente. Não espere um minuto aí, Yami-chan, por favor, espere. Ainda tem algumas coisas que eu não disse pra você aí, Yami-chan. Vambora. A Yami-chan, por causa minha, por causa de uma idiota como eu esfaqueei alguém acidentalmente e não pude limpar. Eu preocupei você e fiz essa cena. Não vai, eu não quero morrer. Eu que devo morrer. Eu preciso morrer, mano. Como espere. É a hora da punição, Akane. Eu quero que você viva. Espera! Caraca, moleque. O que? Não tem filmezinho? Diz que não tá implementado. Ah, não. Ah, tá. Eu gostaria de um videozinho. Ah, tem videozinho sim. É um tanque?
Ultimate Sprint. A máquina atropelou a Kanye e destroçou ela? Caraca. Yahoo! Sentimento de endorfina é fantástico. Ai, Amy, não. É muito sangue fresco, Ratano. Oh não, eu acho que eu não consigo mais lidar com isso. A Tano foi executada. Tanta crueldade, sem piedade. Eu achei que eu tava fechando minha boca pra não vomitar, mas ele chegou na minha garganta. Pros nossos colegas, pro nosso melhor amigo, Ratano desistiu a sua vida. Quantas pessoas tem que fazer isso nesse mundo? Que pessoa ela era? Adeus, Ratano. Ah, isso não é um sonho. Quanto tempo a gente tem que continuar com esse pesadelo? Está com vocês, é um pesadelo. Se vocês não esquecerem o mundo de fora, viverem a harmonia aqui, vocês estão felizes. Vocês não sabem o que fazer? Você que mencionou isso, pro meu julgamento, esqueça o mundo de fora. Você continua enfasando essas palavras. Qual propósito, qual razão você quer? Manter a gente aqui dentro? Se eu disser pra você, seria um grande spoiler. Pode ser uma transformação em ondas de protesto. Cala a boca, seu maldito. Por que você tem que fazer a gente fazer isso? Por quê? Nos diga a razão. Não seria desesperador matar uns outros sem saber isso? Então vamos perguntar algo diferente. A escola não é nada mais ordinário, subitamente possível. Que diabos é você? Onde está a organização de que você veio? Tem um monte de coisas que você está curioso sobre. Bom, eu diria pra você um serviço especial. Tudo parece estar nessa escola desde o início, como está. Apenas está um pouquinho modificada. Então tentei fazer vocês sentirem um fantástico desespero. Mesmo assim vocês ignoraram meus avisos. Triste. Isso é tão incômodo, que desespero, que é tão divertido brincar com a vida das pessoas. Ou você acha que eu faço isso apenas pra me divertir? Bom, tem um ponto importante, aliás eu na real tô curtindo. Vocês não sabem quão importante é tudo isso, sem pistas afinal. O que você tá falando? Nada que você precisa saber, se você tá curioso, faça a própria pesquisa e descubra. Afinal está escrito em todas as regras da escola que a investigação é livre para ser feita. Bom, é isso. Depois de aproveitar uma brilhante execução, eu acordei, porque eu me sinto bem de boa. Se eu não dormir, é um lugar perigoso. Eu devo dormir todo dia de amanhã. Com certeza, todo mundo fez um bom trabalho e parece ser um final desesperador. Nesse ponto, o julgamento de classe acabou. Boa noite. Depois que o Monokuma desapareceu, apenas Taira ficou na volta do tribunal. Eu me sinto que eu vou ficar louco. É uma indescritível sensação de mal, um sentimento de desespero através da razão. Parece que meu corpo foi esmagado por uma pressão tremenda, mas eu não posso desistir aqui. Eu preciso seguir em frente pelo desejo dos amigos mortos. Mesmo que isso esteja na minha mente, meu corpo não vai se mover agora. A gente realmente pode sair daqui? Segundo o julgamento está acabando. 4 pessoas perderam suas vidas. Quem será os próximos? Será eu? Ai, Yami. Taira, calme-se. Todo mundo tá mal. Tudo por causa minha. Kizuna-chan morreu por causa minha. Yami também. Tudo minha. Isso não está certo. Tudo por causa minha. Tudo por causa... Tudo por causa minha. Ela tá mal, né? Tudo bem. Não seja por causa de Taira, mas eu não posso dizer nada pra ela agora. É difícil. É difícil colocar o mesmo cuidado dos outros no lado real. Tudo que a gente pode fazer pela Taira é deixar ela chorar sozinha sem interromper. Ser capaz de lidar com seus próprios sentimentos. It could have been me. Poderia ter sido eu ao invés disso. Isso é feio e barulhento. O quê? Sim, é tudo por causa sua. Eu sei muito bem. Se você se sentir culpada disso, escreva e cometa suicídio já. Cara, que nojo desse moleque. Vai, eu dava 2 socão na boca dele. Nojento. Ei, o que você tá dizendo, Kinji? Diga novamente. É melhor você ficar pra trás com a vadia culpada como você. Culpada? Kinji, você tá louco? Por que você subitamente tá dizendo esse tipo de coisa? Eu odeio isso mais que isso. Meu verdadeiro sentido é de uma culpada convencida da inocência. Pra fugir da lei. Culpada, você quer dizer, Taira? Tem alguém que se encaixa?
Pare, isso é uma merda. Quantas vezes você tem que revelar isso? Que falar, que esfaquear, que a Taira esfaqueou a Tomori foi um acidente. Isso realmente é o que você disse pra alguém que acabou de perder um amigo depois da morte? Um acidente com certeza era. Kizune e Tomori começaram isso afinal. Quem fez a explosão final, não importa o pretexto, deve ser punido. As duas que foram punidas e mortas, certo? Taira Akane é aquela que tem o coração no caso. Mais do que isso, é que vive limpa disso. Vocês esqueceram, mesmo se fosse uma mulher que matou a Tomori nesse acidente, julgamento de classe, a Akane Taira fez uma falsa fala para esconder os seus crimes. Quem aconteceu se alguém pegasse nessa mentira? Não seria terrível para imaginar? Diretamente ou indiretamente, Taira Akane quase colocou todos nós em risco. Mas ela não poderia ajudá-la, poderia? Taira sabia que ela era culpada, e ela sabia que seria executada se ela dissesse a verdade. Então ela não deveria ter feito nada disso em primeiro lugar. Não importa o quanto seja um acidente, você pode pensar que isso faz sentido de ir. Gostaria de lavar o sangue para destruir a evidência que você esfaqueou a Tomori? A garota que estava na volta para dizer que ela era inocente? Isso não é normal, menos apoiar a Tomori e deu o seu primeiro kit de primeiros socorros para Inori? Isso é mesmo possível? Ei, eles têm um ponto. Por favor, pense na Taira. O acidente pode ter acontecido como resgate, não ter ocorrido por causa que ela estava no estado de pânico. Não, eu tenho confiante disso. Se a Taira Akane realmente é a culpada, certamente de fato, então deve tentar um truque para os seus pensamentos egoístas. Pare de falar, Kinji, seu maldito. Eu não vou tolerar mais isso. Ai, calme-se, Kobakusorer. Tá, abaixe seus punhos. Vocês precisam olhar para as coisas objetivamente. O que ela fez é errado em qualquer sentido. Ainda tem um monte pra falar sobre, mas eu não quero pensar com todo mundo nessa confusão que tá agora. Está muito tarde, então vamos pra cama. Eu falarei com vocês todos amanhã de manhã. Cara, esse moleque sempre vai de mal a pior, tá ligado? Ei, espere, cara. Se você quer falar comigo, então pare, seu maldito. Você vai deixar a gente assim, ei? Por que o Kinji tá fazendo isso? É como se o Kinji estivesse querendo uma separação entre nós. Então o que a gente tem que fazer agora? A Taira vai se recuperar. Perder a sua amada é um sentimento bem difícil. Ah, isso mesmo, Taira, você tá bem? Tá devastada, né? Me desculpe. Meu, ela surtou, acabou. Perdemos. Fudeu, perdemos. Taira, tá tudo bem agora. Vamos descansar por hoje. Eu não me sinto bem. Depois do julgamento de classe, já tá tarde. Próximo do amanhecer, vamos dormir. Vamos fazer o que a Kurokawa dá a sugestão. Honestamente, eu não posso concordar agora. Nós escutamos 15 de amanhã, hoje a gente vai dormir. Ok. Eu me sinto como se a gente fosse fazer mais isso. Mais trabalho duro. Todo mundo, uma boa noite e durmam bem. Caraca, mano. O bagulho vai de mal a pior sempre. Tá nessa situação fora do normal por si só, uma situação mais que o primeiro julgamento. Kinjo, que deveria liderar, parece estar virando mais e mais nossos amigos para perder as suas vidas um por um. O que eu posso fazer em tempos como esse? Jogar na volta todo mundo e relaxar enquanto aprendo com eles? Seguir meus próprios sonhos? Certo, agora eu penso que é impossível qualquer coisa acontecer. Eu não tenho mais poder para pensar mais. Vamos dormir por hoje. Cara, que dia, hein? Retornei pro meu quarto. Quando eu deixei a sala da corte, retornei pro meu dormitório. E eu dei tchau pra alguns amigos. Eu tentei conversar um pouco, mas todo mundo parecia não ter energia. Não tenho porquê. Apenas passou 3 ou 4 horas antes de retornar ao meu quarto, mas 3 ou 4 horas nós perdemos coisas preciosas. Parece que foram anos. Tá, o dormitório não parece mais confortável, mais nada. Cansado. Uma situação desesperada que a gente desperdiça nosso desespero em morte dos nossos amigos e não sabemos se a gente vai conseguir ficar de pé. Que tipo de desespero espera pra nós amanhã? Agora não quero pensar, tem esperança em algum lugar. Agora eu passei do segundo julgamento, mas não é o final. O desespero está na nossa volta se aproximando e envolvendo mais profundamente de nós. Caraca, moleque! Meu Deus, gente. Ei, olá! Eu não sei se você está confortável, se não se sente desconfortável. Oh, é muito estranho se você estiver amarrado em público assim, mas você estará confortável. Não pode ser estar confortável, você é um verdadeiro maso? Você não tá bem? Bom, eu vim aqui pra trazer a comida de novo. Sua aparência ainda está aí. Cuide bem da sua saúde até então. Aliás,
Quem poderia pensar que você chegaria até aqui? Eu realmente me desculpe por estar assim e ter que trancar você assim, de fato. Seria muito legal se eu deixasse todo mundo ficar com você também. Seu corpo é que não se encaixa na idade, não é? Mesmo assim, eu gosto disso. Estará tudo bem quando seu turno chegar. Aliás, quantas pessoas irão sobreviver? O quê? Ah, entendi. É porque aquela mulher que você ama ainda tá viva. Não tem nada pra se preocupar. Eu irei lá porque eu não vou estar observando. Eu não sei o que aqueles caras vão tentar fazer. Vejo você na próxima vez. Mano, como ela tá fazendo alguém de prisioneiro que não conhecemos? Meu Deus do céu. Gente, meu Deus, mais 2 pessoas foram de arrasta, né, mano? 11 restantes. Tá porra, mano. Tá porra, o bagulho vai ficando. Claro que eu quero salvar, olha a desgraça que deu isso aqui. Bom, pessoas, vamos ficando com o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Esse julgamento foi gigante, né? Seguiremos amanhã. Abraço, Mosquete. Valeu e falou!